Amados, o que é um imóvel basicamente irregular? Que é o que a gente trabalha todo santo dia. Todo imóvel, e eu vou mostrar isso para vocês, que é uma das fases que eu faço no meu atendimento do escritório, todo imóvel tem que ter um documento chamado matrícula. E o grande problema dos imóveis hoje no Brasil, a maior parte dos problemas, é que o imóvel não possui matrícula. Ele não possui, seria mais ou menos eu falar assim para vocês, amados alunos, amadas alunas, preste atenção no professor agora. Seria eu dizer para vocês que você não tem CPF. Nós entendemos a importância do CPF hoje em dia, não é verdade? Sem o CPF a gente não faz nada, não abre conta em banco. A gente, cara, não faz nada, você está engessado. A matrícula do imóvel é o CPF. Como assim, professor? Presta atenção no professor aqui. Vocês aqui nunca vão confundir matrícula com escritura. Eu vou mostrar para vocês, segunda-feira que vem, que o cliente, às vezes, ele vai tentar te confundir. O cliente vai tentar te dizer, lá na hora que você está entrevistando ele, ou conversando com ele vai tentar te dizer assim, não, mas o imóvel, aqui ó, eu tenho escritura. Ou às vezes o cliente vai dizer, eu fui trabalhar esses tempos atrás, num inventário de um pessoal que é muito amigo meu, e eram 5 imóveis que a afinada mãe, que foi para o céu, tinha deixado. E eu perguntei insistentemente para eles, eu falei assim, ó, esses imóveis estão no nome da afinada mãe? E eram 4 herdeiros. Eles, sim, estão no nome da afinada mãe. Aí, eles me trouxeram carnê de IPTU. Carnê de IPTU é matrícula? Carnê de IPTU não quer dizer nada que a pessoa tem propriedade do imóvel, meus amados. Às vezes, o documento escritura pública, por si só, não quer dizer nada que o nosso cliente é o proprietário do imóvel, meus amados. E é isso que eu atendo todos os dias no meu escritório. É isso que eu atendo em várias situações, onde as pessoas pensam assim, eu tenho o carnê do IPTU no meu nome. O leigo, o cliente, acha que aquilo é a maior segurança que ele tem. Não, mas o imóvel dele, banco nenhum financia. O imóvel dele é uma posse. O imóvel dele é um puxadinho. O imóvel dele é uma ocupação. O imóvel dele não tem nada do que eu estou chamando de um imóvel regularizado. Professor, o que o senhor está chamando de um imóvel regularizado? Amados, o que é um imóvel regularizado? É o imóvel que eu pego o João, vou dar outro nome porque João é muito comum. Agostinho de Hipona mora no imóvel. Eu vou no cartório de registro de imóveis, dou o endereço do imóvel, dou o nome do Agostinho e pego esse documento chamado matrícula e vejo que o Agostinho, entre aspas, que aquele imóvel do Agostinho tem um CPF chamado matrícula e está no nome do Agostinho. Então, amados alunos, amadas alunas, quando eu perguntar assim para vocês, o que é um imóvel regularizado? Vocês automaticamente, meus amados advogados e advogadas, o que vocês vão pensar? É o imóvel que tem o documento principal, é igual o CPF da pessoa natural. É o imóvel que tem matrícula. Tem matrícula e a matrícula está no nome de quem se diz proprietário. Professor, o imóvel está no nome de quem se diz proprietário, mas o IPTU, o carnê do IPTU está no nome da Maria. Não tem problema nenhum, meus amados. Mas, queridos, o que eu quero dizer para vocês é assim, qual que é o documento principal para eu, advogado, entender que o imóvel é uma oportunidade? Quando eu falo oportunidade, é o imóvel que precisa de mim, advogado e advogada. O imóvel não tem o documento principal, que seria o CPF da pessoa humana. Tá? Então, meus amados alunos, minhas amadas alunas, esse documento chamado matrícula, nós buscamos lá no cartório de registro de imóveis. É exatamente isso. Lá no cartório de imóveis, nós vamos entender se o imóvel do cliente possui matrícula ou transcrição.
Aí, como o Alexandre Bittencourt disse, mas é um imóvel antigo, professor. É um imóvel antes de 1976. É um imóvel que o meu avô comprou em 1969. Professor, é um imóvel que o meu pai mora, mas era do vô dele, de 1950. Professor, e aí? Como que eu faço nesse caso? Amados, preste atenção no professor. Antes de 1973, para ser bem honesto com vocês, em 1973 entrou em vigor a Lei 6.015, que é essa lei que cria a matrícula. Só que essa lei ficou 3 anos de vacatio legis. O que aconteceu? De 73 até 76, eu tinha, e antes disso, obviamente, um outro documento. Eu tinha um documento chamado transcrição. Professor, não me confunda, o senhor falou que a matrícula é um CPF do imóvel. Isso, amados. Mas antes disso, eu tinha um CPF muito ruim. Seria mais ou menos assim, ó, conseguem visualizar comigo. A matrícula de um imóvel é uma fotografia 3D. Uma fotografia muito perfeita. Uma fotografia, quando eu leio a matrícula, eu fecho os olhos e consigo visualizar o que em palavras está na matrícula, o que existe no imóvel. Por exemplo, é o imóvel de 300 metros quadrados, com uma construção de 125 metros quadrados. Essa construção de 120 metros quadrados, ela tem tanto por tanto. Ela tem 3 quartos, 4 banheiros. Ela tem 1 piso, 2 pisos, 3 pisos e assim por diante. Então, a matrícula, ela traz aquele detalhe de uma fotografia 3D. Professor, e esse documento antigo que antes de 76 os imóveis tinham? O que era? Era uma fotografia preto em branco de uma resolução muito, mas muito ruim, meus amados. Era uma resolução tão ruim que eles decidiram trocar os documentos hoje no Brasil para imóvel. Não tem mais que ser transcrição, mas segura essa informação. Segura isso daqui que eu vou contar um segredo que eu estou passando pessoalmente falando para vocês. Ó, em 1976 para trás, o que eu estou mostrando para vocês como CPF do imóvel, como documento mais importante do imóvel, tinha um nome chamado transcrição. Essa transcrição é uma matrícula que existiu até 1976. Depois de 1976, nenhum imóvel que fosse criado... Professor, como que cria imóvel? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Escreve eu. Quem já ouviu falar de loteamento? Quem já ouviu falar de desmembramento? Quem já ouviu falar de desdobro? Escreve eu aí. Então, depois de 1976... quando eu ia criar um novo imóvel, eu criava um novo imóvel com matrícula. Eu criava um novo imóvel com matrícula. Então, amados alunos, aqui, ó, tanto de gente colocando eu, professor, já ouvi. Como que eu crio um imóvel? Com divisão, com desdobramento, com desdobro, com loteamento. Eu posso dizer que eu crio um novo imóvel com demarcação. Professor, eu posso dizer que eu crio um novo imóvel? Sim. Só que a lei, ó, amados, não é um bicho de 7 cabeças. Vocês vão amar trabalhar com a regularização. Vai ser a chave dos grandes honorários da vida de vocês. É muito bom trabalhar com a regularização porque é muito objetivo. A gente não precisa temer decisões. A gente não fica na mão nem de cartorário quando a gente tem conhecimento. Eu vou falar sobre isso com vocês. A gente não fica dependendo de subjetivismo do direito. E é o que eu estou mostrando aqui para vocês, ou tentando.